Em meio a um período turbulento, em que as tensões geopolíticas se espalham por todo o mundo, 27 de janeiro de 2025 surge como uma data significativa no conflito em andamento na Ucrânia. O dia de hoje marca um momento crucial, pois as forças russas assumiram o controle de uma das cidades estrategicamente mais importantes, Velika Novosilka. Essa conquista não é apenas um ganho territorial, mas um testemunho das manobras implacáveis e intrincadas que caracterizaram essa guerra. À medida que nos aprofundamos nos eventos que se desenrolam, fica claro que esses acontecimentos não se referem apenas à captura de cidades, mas às profundas implicações que cada conquista tem para ambos os lados envolvidos. A batalha por Velika Novosilka se desenrolou nas últimas 48 a 72 horas, um período de tempo que testemunhou um combate intenso e feroz. As forças ucranianas se viram em uma situação terrível, com partes da cidade divididas e tropas cercadas, não apenas pelo poder de fogo russo, mas também por barreiras físicas. A complexidade de seus esforços de defesa foi agravada pelos implacáveis ataques da artilharia russa, deixando as forças ucranianas com pouca escolha, a não ser recuar sob uma barragem de fogo. O exército russo, tendo bloqueado meticulosamente a maior parte das saídas da cidade, cortou efetivamente as tentativas ucranianas de reforço ou retirada. Essa estratégia de cerco, reforçada pelo uso de drones para monitorar e atacar qualquer movimento ucraniano, transformou Velika Novosilka em um desafio formidável para os defensores ucranianos. Apesar dos esforços para contra-atacar e criar aberturas para a retirada, muitas tropas ucranianas não conseguiram evacuar a tempo, resultando em baixas e perdas significativas. As críticas de fontes ucranianas destacam a decisão polêmica de manter a cidade até o fim, uma decisão que, em retrospecto, parece ter custado mais do que ganhado. A expectativa de uma tomada russa estava sempre presente, mas a falta de uma ordem de retirada oportuna levou a um cenário em que a retirada não era mais uma opção viável. Esse padrão de retiradas atrasadas e subsequente cerco pelas forças russas não é novo. Situações semelhantes ocorreram em outros locais importantes, como Avdiivka e Mariupol. Em Mariupol, o choque inicial da ofensiva russa justificou a defesa prolongada, mas em outras áreas, a falta de linhas defensivas imediatas após a captura resultou em rápidos avanços russos. Isso nos leva a uma questão estratégica mais ampla. Como a Ucrânia se adaptará a esses desafios recorrentes? A captura de Velika Novosilka não é apenas uma vitória tática para a Rússia. Ela serve como um reduto logístico para outras operações no sul de Donetsk e, potencialmente, para a região de Dnipropetrovsk. Essa cidade, que já foi um ponto de partida para as ofensivas ucranianas, agora se torna um ativo russo fundamental. Enquanto navegamos por esse complexo teatro de guerra, os avanços russos vão além de Velika Novosilka. Na área de Dakhne, as forças russas fizeram avanços significativos, cruzando o rio Suhali e capturando posições entre Selenka e Yarny. Esse progresso coloca pressão adicional sobre a retaguarda ucraniana em Dakhne, que, apesar de se manter firme, enfrenta um implacável avanço russo. Ao norte, as forças russas garantiram Shevchenko e avançaram vários quilômetros para o oeste, pressionando em direção a Andrika, uma cidade importante que pode sofrer ataques russos intensos nos próximos dias. A importância estratégica dessas manobras não pode ser exagerada. Cada ganho territorial aproxima as forças russas de seus objetivos mais amplos. A cada avanço, os russos se aproximam mais da região de Dnipropetrovsk, uma nova frente em potencial nesse conflito em andamento. A especulação pública sobre as intenções russas continua a ser grande, com muitos se perguntando se outras incursões em novos territórios estão no horizonte. Embora os objetivos oficiais russos se concentrem no controle de regiões como Donetsk, Luhansk, Zaporíjia e Kherson, a possibilidade de expandir seu alcance não pode ser descartada. Enquanto os russos avançam no sul de Donetsk, voltamos nossa atenção para a cidade de Torsk. Aqui, o exército russo fez incursões significativas, deixando apenas uma pequena fração da cidade sob controle ucraniano. No entanto, apesar desses avanços, a captura de Torsk permanece não oficial.
pois algumas posições-chave ainda resistem ao completo domínio russo. A queda de Torsk representaria um golpe crítico para as defesas ucranianas na região, possivelmente preparando o terreno para outras incursões russas. O contraste entre a rápida queda de cidades como Avdiivka e as defesas mais robustas de lugares como Chasiv Yar ressalta os cenários táticos variados em toda a Ucrânia. Ao refletirmos sobre esses acontecimentos, surge a pergunta: a Ucrânia pode ajustar suas estratégias para evitar novos cercos e preservar suas fortalezas restantes? A narrativa que se desenrola na Ucrânia é uma narrativa de estratégia, resiliência e a marcha implacável do conflito. Enquanto o mundo assiste, os riscos continuam a aumentar e as implicações de cada avanço reverberam muito além do campo de batalha. Qual será o próximo capítulo dessa saga em andamento? Fique conosco enquanto continuamos a desvendar as complexidades desse conflito. Clique em curtir e inscreva-se para ficar atualizado sobre essa história em evolução. As implicações mais amplas dos avanços russos na Ucrânia estão profundamente entrelaçadas com as estratégias regionais e as tensões geopolíticas subjacentes. À medida que o exército russo continua seu avanço, capturando locais estratégicos um a um, o cenário do conflito muda drasticamente. A queda de Velika Novosilka e a possível captura de Torsk sinalizam uma mudança significativa no controle, que pode ter um efeito dominó nas regiões vizinhas. A narrativa desse conflito não se trata apenas de ganhos territoriais. Trata-se da profundidade estratégica e da capacidade de controlar os principais pontos logísticos que podem ditar o fluxo da guerra. A estratégia russa tem se concentrado consistentemente no cerco e no atrito, desgastando lentamente as defesas ucranianas, ao mesmo tempo em que assegura linhas de suprimentos vitais. Essa abordagem metódica significa que cada cidade ou vila capturada serve como um trampolim para o próximo objetivo. A captura de Velika Novosilka, por exemplo, abre novas oportunidades para as forças russas lançarem ofensivas mais profundamente na região de Donetsk ou até mesmo na área de Dnipropetrovsk, o que, se bem sucedido, poderia estabelecer uma nova linha de frente e sobrecarregar ainda mais os recursos ucranianos. Enquanto isso, as forças ucranianas continuam enfrentando o desafio de se adaptar a esses rápidos acontecimentos. A necessidade de estabelecer linhas defensivas eficazes e de antecipar os movimentos russos nunca foi tão importante. A queda de cidades importantes, como Mariupol e Avdiivka, serve como um forte lembrete das consequências de ajustes estratégicos atrasados. Cada perda não representa apenas um revés tático, mas também um golpe no moral e um desafio ao apoio logístico. Ao olharmos para o norte, a situação em Torsk continua precária. Os avanços russos deixaram a cidade em grande parte sob seu controle, com apenas uma pequena fração ainda mantida pelas forças ucranianas. Essa situação reflete a tendência mais ampla observada em outras áreas, em que as forças russas pressionaram sua vantagem, explorando brechas nas defesas ucranianas. A captura de Torsk poderia abrir caminho para outros avanços russos no interior da Ucrânia, ameaçando potencialmente rotas de suprimentos e linhas de comunicação cruciais. A importância estratégica de Torsk não pode ser exagerada. Sua captura representaria uma brecha significativa nas defesas ucranianas, abrindo a porta para novas incursões russas. As possíveis consequências de tais avanços vão além do campo de batalha imediato. Os efeitos em cascata podem ser sentidos em toda a região, à medida que o controle dos principais centros logísticos muda e novas linhas de frente são estabelecidas. A batalha contínua por Torsk e áreas adjacentes destaca a importância de manter posições defensivas sólidas e a necessidade de decisões estratégicas oportunas para evitar novos cercos. O quadro estratégico mais amplo é ainda mais complicado pela situação em Chasiv Yar, uma cidade que se tornou um ponto focal no conflito. As forças russas fizeram um progresso significativo nessa área, capturando posições cruciais e pressionando mais profundamente a cidade. A batalha por Chasiv Yar não se trata apenas de controle territorial. Trata-se de conquistar um ponto de apoio estratégico que poderia facilitar outros avanços em direção a importantes redutos ucranianos, como Kramatorsk e Slaviansk.
Essas cidades representam alguns dos últimos grandes centros urbanos que ainda estão sob controle ucraniano na região de Donetsk, e sua perda seria um golpe significativo para os esforços ucranianos de manter um ponto de apoio na região. As posições fortificadas em Chassiv Yar, aproveitando o terreno elevado da cidade, diminuíram os avanços russos, mas a batalha continua intensa e contínua. O resultado dessa batalha pode ter implicações de longo alcance, tanto para a região imediata quanto para o conflito mais amplo. A queda de Chassiv Yar pode abrir novos caminhos para que as forças russas avancem ainda mais no território ucraniano, potencialmente ameaçando as principais cidades e centros logísticos. Ao refletirmos sobre esses acontecimentos, fica claro que o conflito na Ucrânia está entrando em uma nova fase, caracterizada por avanços rápidos e mudanças nas linhas de frente. As decisões estratégicas tomadas nos próximos dias e semanas serão cruciais para determinar o resultado desse conflito e o futuro da região. A cada dia que passa, os riscos aumentam e a necessidade de uma ação decisiva se torna cada vez mais urgente. A questão permanece: a Ucrânia pode adaptar suas estratégias para combater os avanços russos e preservar suas fortalezas restantes? Enquanto o mundo assiste, o resultado desse conflito permanece incerto. Mas uma coisa é certa: as próximas semanas serão fundamentais para moldar o futuro da Ucrânia e da região em geral. Fique conosco enquanto continuamos a monitorar o desenrolar dos eventos e a fornecer uma análise aprofundada desse conflito em andamento. Se quiser se manter informado e envolvido, lembre-se de curtir e se inscrever para receber mais atualizações. À medida que o conflito na Ucrânia se desenrola, a intrincada teia de estratégias e contra-estratégias continua a evoluir, moldando o destino das regiões envolvidas nessa tempestade geopolítica. Os recentes avanços russos no sul de Donetsk e a possível captura de Torsk e Chassiv Yar ressaltam a luta contínua pelo controle de locais estratégicos importantes. Esses acontecimentos não são eventos isolados. Eles fazem parte de uma campanha mais ampla com o objetivo de remodelar o equilíbrio de poder regional. A estratégia russa de cerco e atrito tem se mostrado eficaz, corroendo lenta mas seguramente as defesas ucranianas e assegurando linhas de suprimento vitais. Cada cidade ou vila capturada serve tanto como uma vitória tática quanto como um ativo estratégico, proporcionando um ponto de lançamento para outras ofensivas. A captura de Velika Novozilka, por exemplo, não apenas neutraliza um antigo reduto ucraniano, mas também oferece uma plataforma logística para possíveis ofensivas russas mais profundas no território ucraniano. Essa abordagem sistemática destaca a importância da profundidade estratégica e a capacidade de controlar a infraestrutura essencial para ditar o fluxo da guerra. Para a Ucrânia, o desafio está em se adaptar a esses rápidos desenvolvimentos e estabelecer linhas defensivas eficazes. A perda de cidades importantes como Mariupol e Avdiivka serve como um lembrete claro das consequências de ajustes estratégicos atrasados. Cada perda não é apenas um revés tático, mas também um golpe no moral e um desafio ao apoio logístico. A necessidade de antecipar os movimentos russos e responder com agilidade nunca foi tão importante. Em Torsk, a situação continua fluida, com as forças russas tendo obtido um controle substancial sobre a cidade. Isso reflete uma tendência mais ampla, observada em outras áreas, onde os avanços russos exploraram lacunas nas defesas ucranianas. A possível captura de Torsk representa uma brecha significativa, ameaçando abrir a porta para outras incursões russas no interior da Ucrânia e colocando em risco rotas de suprimentos cruciais. A importância estratégica desses movimentos não pode ser exagerada. Eles podem ter implicações de longo alcance para o conflito mais amplo. Enquanto isso, a batalha por Chassiv Yar continua acirrada, com as forças russas fazendo incursões significativas na cidade. Essa batalha não se trata apenas de controle territorial. Trata-se de garantir um ponto de apoio estratégico que poderia facilitar outros avanços em direção a Kramatorsk e Slaviansk. Essas cidades representam alguns dos últimos grandes centros urbanos que ainda estão sob controle ucraniano na região de Donetsk, e sua perda seria um golpe significativo para os esforços ucranianos de manter um ponto de apoio na área.
As posições fortificadas em Chasiv-Yar, aproveitando o terreno elevado da cidade, diminuíram os avanços russos, mas a batalha continua intensa e contínua. O resultado dessa batalha pode ter implicações profundas, potencialmente abrindo novos caminhos para as forças russas avançarem mais profundamente no território ucraniano e ameaçando as principais cidades e centros logísticos. Ao olharmos para o futuro, o conflito na Ucrânia está prestes a entrar em uma nova fase, caracterizada por avanços rápidos e mudanças nas linhas de frente. As decisões estratégicas tomadas nos próximos dias e semanas serão cruciais para determinar o resultado desse conflito e o futuro da região. A cada dia que passa, os riscos aumentam e a necessidade de uma ação decisiva torna-se cada vez mais urgente. A questão permanece. A Ucrânia pode adaptar suas estratégias para combater os avanços russos e preservar suas fortalezas restantes? Enquanto o mundo assiste, o resultado desse conflito permanece incerto. Mas uma coisa é certa: as próximas semanas serão fundamentais para moldar o futuro da Ucrânia e da região em geral. A narrativa que se desenrola é uma narrativa de resiliência e determinação, à medida que ambos os lados enfrentam os imensos desafios impostos por essa luta contínua. As implicações geopolíticas vão muito além do campo de batalha imediato, influenciando a dinâmica global e moldando o futuro das relações internacionais. Enquanto continuamos a monitorar esses acontecimentos, convidamos você a se juntar a nós nessa jornada de exploração e compreensão. Fique conosco enquanto nos aprofundamos nas complexidades desse conflito, fornecendo análises e percepções detalhadas sobre os eventos que estão ocorrendo. Se quiser se manter informado e envolvido, lembre-se de curtir e se inscrever para receber mais atualizações e junte-se a nós enquanto navegamos pelo intrincado cenário dessa tempestade geopolítica.